5 princípios básicos para você matricular pelo WhatsApp. Muitas vezes no seu cliente, quando você envia o link de pagamento do material didático, da primeira parcela ou da matrícula, ele para de te responder. Isso acontece porque você não segue os princípios básicos da conversa pelo WhatsApp para que no final você faça uma matrícula. Eu vou trazer esses 5 princípios nesse vídeo, então fique até o final, porque o último princípio eu vou falar exatamente sobre o link de pagamento. E vamos para o primeiro princípio, que dentro da minha visão é o mais importante, por isso coloquei em primeiro. Eu vejo muito atendimento pelo WhatsApp dos meus alunos e dos clientes que nós atendemos aqui na escola de matrículas. Quando o profissional de matrículas, ele está trilhando a jornada dele, está ali nos primeiros dias como um profissional, ele comete um erro muito comum e ele foge do princípio básico, que é sempre foque no seu cliente antes de focar no seu curso ou na sua escola. Então vem para o nosso quadro branco para eu te explicar melhor. Quando a gente fala deste princípio básico, você vai perceber que grande parte das vezes este profissional de matrículas que acabou de chegar, o que ele quer? Ele foca muito na comissão, no dinheiro que ele tem para receber. Por quê? Porque ele acabou de chegar, ele tem que pagar conta, ele tem que pagar boleto, ele tem que sustentar a família, ele até foca na matrícula também, porque ele tem que gerar resultado para ser efetivado. Mas ele esquece do principal, ele esquece que do outro lado do aplicativo, ou seja, no outro celular, tem um ser humano. E esse ser humano, ele tem desafios. Esse ser humano, ele tem sentimentos. Este ser humano, ele quer resolver um problema. Então, se você está focando somente em matricular e somente naquilo que você vai ganhar, você está esquecendo do principal, que é o quê? A conexão humana. Você precisa, antes de falar do seu curso, criar esta conexão. Então, geralmente, quando eu vejo uma conversa de WhatsApp, onde você tem aqui uma abordagem inicial do consultor falando: olá, tudo bem? Eu sou o Igor da escola de matrículas e tar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 á. Quando esse cliente responde e fala: eu tenho interesse em saber mais sobre o seu curso, esse consultor, ele já vem com um textão, e esse textão, ele tá falando o quê? Somente do curso dele, somente daquilo que ele entrega. E ele esquece do principal, que é entender qual é o principal problema desse cliente. Por isso que muitas vezes o cliente te deixa no vácuo. E aqui a gente entra no segundo princípio das matrículas pelo WhatsApp, que é nunca, mas nunca envie textos enormes. Como assim, Igor? Nunca envie textos enormes. Você vai ver que isso daqui é a simulação da tela do WhatsApp. Então, dentro dessa tela do WhatsApp, nós temos aqui uma interação do cliente que pergunta: quanto é o curso? Aí você fala: olha, no momento a gente não pode falar quanto é, porque eu preciso te conhecer melhor, pararararararará. Aí você fala assim: então tá, então me explica melhor. Aí no que fala explica melhor, você pega e manda um textão. E aqui embaixo tá escrito: ler mais. Você acredita que o cliente vai ler todo esse textão? Se nem você lê os textões, por que o seu cliente vai ler? Então, em cima dessa linha de raciocínio dos estudos que nós fizemos, é muito importante você quebrar esse textão em blocos. Por quê? Porque quando você quebra esse texto em blocos, facilita a compreensão do seu aluno. E com isso, você consegue reter melhor a atenção dele. E de preferência, como um bônus extra, que haja interação
entre esses blocos. Então, se você chegou até aqui e já viu os 2 princípios básicos de como matricular pelo WhatsApp, faça o seguinte: clique aqui embaixo e curta este vídeo, já se inscreve no canal e também já ativa o sininho para que você possa receber todo esse conteúdo em primeira mão e você ajudar o nosso canal a crescer. E agora você vai ver qual é o terceiro princípio básico de uma conversa pelo WhatsApp para que você possa matricular este cliente. Então vamos voltar para o nosso quadro branco. Quando a gente fala do nosso terceiro princípio básico, você vai perceber que é um erro muito comum quando você manda uma mensagem para o cliente. Digamos que você tenha enviado uma mensagem para o cliente e o cliente respondeu. E aí você manda um bloco de mensagem e quando você está digitando a outra mensagem, o cliente faz uma pergunta. O que você faz nesse momento? Nesse momento, você envia o complemento da mensagem anterior e depois responde o seu cliente. Neste momento, você começa a embolar a conversa. Por quê? Porque isso daqui está respondendo isso daqui e isso daqui é um complemento do que está aqui. O seu cliente, naturalmente, ele vai mandar para você uma resposta da pergunta que você enviou aqui. Logo, essa resposta, ela começa a ser uma resposta dessa pergunta. E aí, quando ele manda a resposta dessa pergunta e ele começa a digitar e você vai lá e envia mais uma informação e o cliente envia outra na sequência, o que acontece aqui? Você está começando a gerar uma confusão mental. Por quê? Porque isso daqui se torna uma resposta daqui e o seu cliente está respondendo o que foi dito aqui em cima. Olha a confusão que gera nessa conversa. O que você precisa e deve fazer nesse momento? Dentro desse terceiro princípio, você não pode embolar a conversa. Você tem que seguir o fluxo natural. Ou seja, você envia o que precisa ser dito e com isso você espera o seu cliente responder. Mas Igor, às vezes eu estou digitando e o cliente já manda uma coisa. O que eu faço? Se o cliente enviar uma pergunta enquanto você está digitando a explicação anterior, copia, cola numa outra conversa ou em um outro ambiente, responda o cliente e na sequência, após responder o cliente, você pega aquela informação no bloco de notas e envia para o cliente. Por quê? A sua responsabilidade como profissional é a seguinte: você precisa organizar as ideias na cabeça do cliente. Porque se você deixar a mente do seu cliente confusa, ele não vai conseguir associar as informações. E aí entra o quarto princípio. E ele é um princípio muito importante, que é o áudio. Você só pode ter no máximo 20% da estrutura da sua conversa em áudio. Mas Igor, por que eu não posso ter mais do que 20% em áudio? Por que eu não posso fazer toda uma conexão em áudio, já que o áudio ele gera muito mais conexão? Isso porque o seu cliente ele precisa escutar o áudio para obter a informação. Então, se toda a conversa for feita em áudio, ele não vai conseguir voltar no histórico para ver o que já conversou com você, ou se ele tiver alguma informação importante, ele não vai identificar qual o áudio que é. Então eu recomendo no máximo 2 áudios por conversa, por negociação. Por isso que na metodologia WhatsApp Implacável, nós ensinamos o momento exato de enviar esse áudio. Porque se você envia o áudio no momento errado, você perde um grande trunfo, que é compilar a base da sua informação em um único áudio, onde o cliente saiba exatamente onde buscar a informação que ele precisa, potencializando o recurso da comunicação, que é a comunicação falada, ali naquele recurso de WhatsApp, que é um recurso, que é um aplicativo onde se digita muito e não retém muita atenção, percepção e compreensão do cliente. E dessa forma, nós chegamos no quinto princípio básico de quem quer matricular
pelo WhatsApp, que eu comentei no início desse vídeo, que seria aí o mais importante, que é relacionado ao pagamento. Então, para você ouvir esse princípio, você precisa sim se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, porque esse princípio ele é exclusivo para quem está inscrito. Então eu vou esperar aqui você se inscrever. Pera aí. Se inscreveu, né? Eu vi você apertando o botãozinho. Então seja bem-vindo ao canal da Escola de Matrículas e entenda agora o seguinte: quando a gente fala do quinto princípio, nós estamos falando de link de pagamento. E existe um erro, que é enviar o link de pagamento para o cliente sem o cliente pedir. Como assim, Igor? O cliente tem que pedir o link de pagamento? A sua estrutura de conversa, ela tem que ser direcionada para que no final o cliente dê o aceite da matrícula. E para isso você pode ver um vídeo que eu vou deixar aqui com 5 frases de fechamento de matrícula que você pode utilizar no WhatsApp. Depois que você chama a matrícula com essas frases de fechamento, aí o cliente dá o aceite. Uma vez que ele dá o aceite, ele naturalmente vai perguntar: e como eu faço a minha matrícula? Qual é o próximo passo? O que eu preciso para fechar essa matrícula? Quando ele pede a matrícula, quando ele pede o link, é o momento de você enviar. Só que eu vou dar uma dica bônus para você que chegou até o fim desse vídeo. Quando o cliente perguntar para você: e aí, qual que é o próximo passo? Como eu faço para me matricular? Ao invés de você chegar e falar: toma aqui o link, só fazer o pagamento, você informa o procedimento. E aí você fala para o cliente: então, o próximo passo é fazer o pagamento da taxa de matrícula, ou do boleto da primeira parcela, ou até mesmo a compra do material didático. Vai depender da sua instituição de ensino. O próximo passo é você fazer o pagamento da taxa de matrícula. Eu posso te enviar o link? Aí o cliente fala: pode. Quando ele fala pode, ele cria um compromisso interno de clicar no link, ver o valor que ele já sabia, porque você já fez essa negociação, e fazer o pagamento. Quando ele fala pode, você envia o link e na sequência tem uma frase matadora para você fazer o cliente pagar este boleto. E para você acessar essa frase matadora, você vai comentar aqui embaixo a palavra princípio. E comentando essa palavra princípio, eu vou responder o seu comentário te falando passo a passo para você ter acesso a esta frase. E ó, tem um link aqui embaixo de um workshop que nós vamos fazer. Se eu fosse você, eu clicaria e não perderia essa oportunidade. Então, te vejo no workshop também, hein? Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen, nossa aula vai bombar.